Acorda, miserável! Você tá dormindo. Deu play na aula, mas tava dando aquela pescada. Se liga, porque eu, Thiago Vidal, estou aqui na sua tela para tratarmos de um assunto de suma importância. Professor, que assunto é esse? Artigo 1º do Código de Processo Penal. É justamente este artigo que trata a respeito das regras de lei processual penal no espaço. Tá bom, professor, mas eu tô estranhando. Eu já vi essa aula em algum lugar. Eu já assisti às aulas de direito penal e eu me lembro bem. Direito penal eu estudo, lei penal no espaço, lei penal no tempo. Só que lembra que o direito penal é uma matéria e o direito processual penal é outra. Por que eu estou falando isso de forma bastante calma? Um dos maiores erros é justamente confundir as duas matérias. Nós fazemos a análise da aplicação da lei, tanto no Código Penal quanto no Código de Processo, em relação ao lugar, ao espaço e em relação ao tempo. Só que, por se tratarem de matérias distintas, cada uma tem as suas características. É muito comum o aluno pegar a regra de direito penal e aplicar no processo penal. Então, calma, não faça isso. Embora sejam matérias que andam de mãos dadas, lado a lado, cada uma é uma matéria autônoma, ok? E é com esse raciocínio que a gente vai discorrer aqui e desenrolar sobre o tema. Professor, o que diz o nosso código? Lá no artigo 1º do CPP, ele parte da ideia da aplicação desse princípio aqui, ó. Princípio da territorialidade. Territorialidade. Tá bom, professor. Isso aí não é novidade. Princípio da territorialidade eu já vi no Código Penal. A ideia aqui é muito parecida. Qual é essa ideia, professor? Basicamente, todo crime, toda infração de natureza criminal cometida no Brasil se sujeitará às regras processuais brasileiras. A ideia do princípio da territorialidade significa o quê, professor? Se o crime é praticado em território nacional ou no território jurídico, território geográfico ou território jurídico, eu já explico a diferença, via de regra, ele estará sujeito ao Código de Processo Penal. Nada mais justo. Funciona como no direito penal. O direito penal brasileiro eu aplico a crimes praticados no Brasil. Tá bom, professor, só que eu tenho que saber o que é Brasil. Ah, professor, mas isso é fácil. Calma, tá? Quando eu falo do princípio da territorialidade, eu tenho que lembrar tanto território geográfico, que é aquele mapa que a gente estuda nas aulas de geografia, é o mapinha do Brasil, ok? Quanto território jurídico. Território jurídico. Ou território por extensão, tá? Dá um exemplo de território jurídico, professor. Com a mais absoluta certeza você já deve ter respondido questão do japonês que matou o australiano atracado no porto da, sei lá, África, numa embarcação que estava a serviço do Brasil, ok? Essa embarcação é um pedacinho, é uma extensão do território geográfico. É uma ficção jurídica. O barco está lá atracado no porto lá na Espanha, professor. Mas se ele estiver a serviço do Brasil, ele é considerado o quê? Território nacional. Território como se fosse território geográfico. Então o princípio da territorialidade abrange tanto o território, o espaço físico do mapa do Brasil, quanto o território jurídico. Cometido a infração de natureza criminal em um desses dois aqui, via de regra, eu aplico o CPP, o Código de Processo Penal Brasileiro. Tá bom, professor? Então essa é a regra.
Só que o próprio artigo 1º, ele trata de algumas exceções que estão estampadas em seus incisos. E aí, o que diz o inciso 1, professor? Ele fala lá dos tratados. Tratados e convenções internacionais. Internacionais. Por que é exceção, professor? Olha só, o nosso artigo 1º, ele traz a regra no caput, e aí os incisos 1, 2 e 3 trazem as exceções, tá bom? Eu já vou falar sobre os incisos 4 e 5. Guarda aí que você já leu, eu sei, mas guarda aí. O inciso 1, ele fala, se o Brasil for signatário de tratados e convenções internacionais sobre regras processuais, sobre combate à prática de crimes, eu deixo de aplicar o Código de Processo. Mesmo o crime tendo sido cometido em solo nacional, em território nacional, geográfico ou jurídico, eu não aplico as regras do Código de Processo Penal. Se o Brasil for signatário, por exemplo, Tratado de Roma, Tratado de Genebra, tem um monte de tratado falando sobre normas de natureza penal e processual penal. Então, mesmo se o crime for praticado aqui, professor, por exemplo, genocídio aqui no Brasil, Brasil, me sujeito a regras estrangeiras. Porque eu combinei. E se eu combinei, o combinado não sai caro, tá bom? Então, vários estados soberanos, vários países, eles entram em um acordo e celebram esses tratados e convenções, tá? Crimes de guerra, por exemplo, o Brasil também é signatário. Mesmo praticado aqui, professor, eu deixo de lado o CPP, o Código de Processo, e aplico regras especiais, tá bom? Essa é a primeira situação excepcional, de não aplicação do CPP. A segunda hipótese está lá no inciso 2, tá? Vou colocar aqui, as exceções, que eu não aplico o CPP, tá? Primeira delas, inciso 1. Inciso 2. Quando eu tiver regras de natureza constitucional, que regras são estas, professor? A depender do cargo ocupado pela pessoa, eu preciso entender que diante das atribuições especiais que essa pessoa, que ela ocupa esse cargo com atribuições especiais, eu preciso conferir alguns regramentos também de natureza especial. Ok? Então, quando eu estiver tratando de garantias trazidas pelo texto constitucional, como, por exemplo, crime de responsabilidade praticado por presidente da República ou ministros do STF, eu afasto a aplicação do Código de Processo porque eu tenho legislação específica. Legal? Então, essa é a segunda situação. No caso de garantias constitucionais. Garantias constitucionais. Lembra que presidente, ministro do STF, é a alta cúpula da administração, é a alta cúpula do poder judiciário, professor. Eu não olho para a pessoa em si, mas eu olho para o cargo, as atribuições que ela desempenha, que merecem tratamento específico. Não é nada de privilégio, é tratamento especial, no sentido de ter norma específica que trata sobre a forma de serem processados. Ok? Essa é a segunda exceção. E no inciso 3, nós também temos mais uma exceção, que são as hipóteses de competência da justiça militar. Pode aparecer na prova justiça castrense. Castrense é justiça militar, ok? Para aqueles que já estudaram, professor, já fiz curso para PM, sabe, eu tenho, em relação aos militares, regramento próprio. Eu tenho um Código Penal Militar e eu também tenho um Código de Processo Penal Militar. Dentro do direito, quando eu tenho uma norma geral e uma norma especial,
Pelo princípio da especialidade, professor, qual prevalece? A norma de natureza especial, que são as três hipóteses aqui. Todas elas se sobrepõem ao Código de Processo, porque o Código de Processo é regra geral. Aqui no Tratado e Convenção Internacional, regra especial. Garantia constitucional, regra especial. Justiça militar, regra também especial. Ok? Então, os crimes militares, sejam eles próprios ou impróprios, eles sofrerão, se submeterão a um processamento com regras especiais. Dentro dessa situação, afasto a aplicação do CPP e aplico o CPPM, que é o Código de Processo Penal Militar. Ok? Tá bom, professor? E aí, o artigo 1º, ele ainda continua, tá? Se você fizer a leitura lá no código, eu tenho ainda o inciso 4 e o inciso 5, tá? O inciso 4, ele fala dos processos de competência de tribunal especial, que são os chamados tribunais de exceção, e o inciso 5 fala da competência para o julgamento de crimes contra a imprensa. Só que o que acontece? Estes dois incisos, eles não mais são aplicáveis, ok? Depois do advento da Constituição, não há que se falar em tribunal especial, tribunal de exceção. Professor, what the fuck is that, motherfucker? Tribunal de exceção são aqueles tribunais criados após o cometimento do crime. Por que não dá para fazer isso? Olha só que perigo. Você espera o crime ser praticado e você olha, quem praticou? Ah, foi fulano de tal? Então a gente vai formar aqui, ó, um conselho, um tribunal para julgar ele de uma forma bem pesada. Eu não posso esperar ser cometido o crime para depois formar o quê? Um tribunal de exceção, um tribunal especial que aí vai ser responsável pelo julgamento, tá bom? Vedada essa possibilidade pelo texto constitucional. E os crimes de imprensa também, né? A lei de imprensa ela não foi recepcionada, na verdade, pela Constituição, então também caiu por terra o inciso 5, ok? Então se liga, por quê? Você sempre parte da regra. Regra, princípio da territorialidade. Praticado no Brasil, ou território geográfico, ou jurídico, CPP. A exceção são essas três hipóteses aqui. Diante de uma delas, eu afasto o CPP e aí aplico legislação especial. Fechou? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima.